A exege mitológica, preocupada em compreender o sentido das antigas fabulações míticas, encontra uma significação do tipo cósmico, meteorológico e agrário. Mostra que os mitos falam do movimento dos astros e de sua influência sobre as condições da vida humana, estações do ano, chuvas, tempestades, inundações e etc. Parece claro que a influência elementar exercida sobre a vida terrestre pela evolução dos astros deve ter impressionado bastante os homens primitivos. Essa impressão subjugante estava destinada a tornar-se decisiva na época em que as tribos errantes de caçadores e pastores começaram a fixar-se e a amalgamar-se para formar os povos agricultores, o que marca precisamente o início da criação mítica. A manutenção da vida dependia cada vez mais da regularidade dos fenômenos cósmicos e meteorológicos. E a imaginação afetiva, função predominante da psique primitiva, incitou os homens, que mal tinham saído da era pré-mítica e animista, a ver nesses fenômenos forças intencionais, benéficas ou hostis. Essas forças eram personificadas por divindades do dia e da noite, solares e lunares. A alternância entre a aparição do Sol e da Lua era imaginada como consequência de um combate ao qual as divindades entregavam-se sem descanso, a fim de ajudar ou prejudicar os homens. A estação das semeaduras que precede o inverno, bem como o início da primavera e finalmente todos os solstícios, eram marcados por comemorações. O nascer do dia, a chuva fecundante, eram recebidos como dádivas. O homem consagrava preces às divindades para agradecer-lhes ou implorar-lhes algo. Entretanto, se os mitos não fossem nada mais que o ornamento imaginativo de preocupações de origem utilitária, caberia considerá-los fabulações ingênuas e arbitrárias. Seu sentido oculto seria tão somente uma alegoria infantil em conformidade com o entendimento rudimentar de uma psique primitiva. O interesse que essas fábulas poderiam merecer em nossos dias seria unicamente de ordem histórica, pelo fato de que essas imaginações ingênuas deram origem às criações artísticas, as quais podem ser consideradas como documentos que permitem reconstituir as crenças e as instituições, os costumes e os hábitos dos povos antigos, bem como sua evolução cultural e cultural, ilustrada pelos sucessivos estágios de estilo artístico. O único método do qual a mitologia poderia fazer uso seria aquele da ciência histórica em geral, que procede por aproximações e recortes a fim de eliminar sucessivamente os erros de interpretação em relação às documentações. A mitografia e a mitologia moderna puderam, desse modo, obter resultados extremamente preciosos, sobretudo no que concerne ao problema da interdependência das diferentes culturas míticas e os traços característicos de cada uma delas. Com o objetivo de ressaltar seu caráter de ciência histórica, a mitologia abriga atualmente uma tendência bastante pronunciada em não ultrapassar o método de aproximação dos documentos. É interessante constatar que se trata, nesse caso, ao menos em parte, de uma reação bastante justificável contra uma antiga forma de interpretação de tendência falsamente moralizante e desprovida de qualquer método. Ainda que a fonte da exégese, realizada numa perspectiva ética, remonte aos tempos mais remotos, esta corrente terminou por esgotar-se e perder-se num terreno arenoso, tão pobre quanto árido. Mas o esforço de interpretação, que acredita reconhecer como pano de fundo dos combates míticos uma alusão aos conflitos humanos, remonta a uma época muito próxima àquele em que se deu a criação das fábulas míticas. Não seria este o sinal de que se trata de uma forma de exegese imposta pela própria natureza dos mitos?
Com efeito, as evoluções dos astros representadas enquanto luta entre divindades benéficas e malévolas não têm somente consequências de ordem utilitária. A imensidão desses fenômenos contrasta em muito com a curta duração da vida do homem, para que a alma primitiva tivesse condições de evitar colocar-se a questão essencial que visa ao mistério da exigência, de onde vem o mandamento que faz que o ser humano seja chamado a viver no meio dessa imensidão que o apavora e que, no entanto, o acalenta e que lhe sucede depois de sua morte. Mas já ao longo da vida, a súplica dirigida aos astros divinizados ganha sentido somente se o próprio homem, por seu trabalho e disciplina, consegue preencher as condições específicas que podem tornar útil a fertilização do solo, pela chuva e pelo sol. Os mortais, afinal, devem mostrar-se dignos da ajuda concedida pelas divindades astro, denominadas imortais, cujo reino preside a vida humana de geração em geração. À época do desabrochar das culturas agrárias, a psique humana evoluiu em direção a uma complexidade que se encontra muito longe do primitivismo animista e mesmo do alegorismo cósmico. A imaginação não é mais somente afetiva e divagadora, mas também expressiva e simbolizadora. Torna-se capaz de criar símbolos, ou seja, imagens de significação precisa, tendo por objetivo exprimir o destino do homem. Assim, abre-se à contemplação o plano metafísico e a atividade humana, o plano moral. O ser humano e seu destino essencial encontram-se incluídos na simbolização. Dado que a aspiração do homem e a benevolência da natureza divinizada fundem-se numa intenção comum, realizando desse modo seu encontro no interior de um mesmo plano simbólico. O homem, ao purificar sua aspiração, pode atingir o ideal representado pela divindade. O herói vencedor é simbolicamente elevado ao status de divindade, e o símbolo divindade pode tomar a forma humana e vir a visitar os mortais. As divindades que antes representavam forças astrais transformaram-se na imagem idealizada da alma humana e de suas qualidades. A fabulação se amplia. As divindades solares e lunares dispersam-se em múltiplas personificações, sendo que cada uma delas é caracterizada por atributos específicos. Tem lugar a criação de uma multidão de fábulas que relatam as aventuras dessas divindades humanizadas, que ultrapassam em muito as antigas alegorias relativas ao curso dos astros, permanecendo, entretanto, codeterminadas pelo quadro da antiga significação cósmica ou meteorológica, ao qual pertenciam. Assim, por exemplo, Zeus lança o raio, o que é, no plano da significação meteorológica, uma simples alegoria. Essa alegoria torna-se um simbolismo ao incorporar uma significação de alcance psicológico. Zeus torna-se o símbolo do espírito, e o raio por ele lançado passa a simbolizar o esclarecimento do espírito humano, o pensamento iluminador, a intuição, imaginado como enviado pela divindade que ampara, a fonte de toda a verdade. A significação simbólica que substitui o sentido alegórico é de ordem psicológica pelo fato de que sustenta a atividade intencional das divindades antropomorfizadas, visto que as intenções simbólicas das divindades apresentam-se tão somente como a projeção das intenções reais do homem, cria-se uma corrente de obrigações entre o homem real e o símbolo divindade. O homem se encontra em função do efeito de retração de sua própria projeção idealizante, como que convidado a participar, através de seu combate heróico, da luta travada pelas divindades benévolas para conseguir seu bem-estar. Tanto quanto as antigas fabulações referentes à luta dos astros, essas divindades antropomorfizadas só existem em função do homem e suas necessidades. Porém,
Estas necessidades, por estarem de acordo com as intenções ideais cujo símbolo é a divindade, não concernem mais as utilidades exteriores da vida. Elas se referem cada vez mais à satisfação essencial. A orientação sensata da vida humana, a disciplina na ação e a harmonia dos desejos. Esta satisfação essencial, a felicidade, dádiva última da divindade, realiza-se através da ação e até mesmo através da atividade utilitária, mas encontra-se determinada pelas intenções, pelos desejos mais secretos, diante dos quais a divindade torna-se o juiz simbólico, o distribuidor simbólico da recompensa e do castigo. A atividade essencial do homem, o combate heróico, a purificação das intenções são simbolicamente impostos ao homem pela divindade. A realização, a purificação das motivações, causa de ações justas, são recompensas enviadas pela divindade. As ações injustas, sinal de intenções impuras, de motivações desordenadas, provocam a hostilidade dos homens entre si, produzindo assim os males terrestres, imaginados como castigos enviados pela divindade. As intenções impuras são, em última análise, representadas por monstros que o homem-herói deve combater. Assim, a representação mítica, que na origem falava unicamente dos astros e de suas evoluções, imaginadas como uma luta entre as divindades, termina por exprimir os conflitos reais e intrapsíquicos da alma humana. Aqui, coloca-se o problema de toda a psicologia humana, talvez o mais formidável e mais rico em consequências e ensinamentos. Foi necessário formular, desde o início, antes de entrar na análise dos mitos, a tese do presente trabalho. A simbolização mítica é de ordem psicológica e de natureza verídica. Esta tese, porém, choca-se com uma objeção que parece evidente. Como é possível que o mito possa simbolicamente prefigurar a verdade em relação ao conflito intrapsíquico? É indispensável que esbocemos desde já a resposta. O homem primitivo viu os astros e pôde estabelecer uma relação entre suas evoluções e os fenômenos meteorológicos, dos quais dependiam todas as condições de sua vida. Uma vez que a imaginação de tendência personificante é a função predominante da psique primitiva, pode-se perceber claramente de que maneira o sentido alegórico cósmico pode ser formado. Por outro lado, as motivações das ações humanas mostram-se muito difíceis de serem desveladas. Diferentemente dos astros e de todos os outros objetos e eventos, estas não se apresentam à percepção sensorial. Afirmar a possibilidade de uma previsão verídica em relação ao conflito intrapsíquico significa admitir a existência no homem primitivo de uma espécie de observação íntima capaz, se não de compreender, ao menos de pressentir as motivações que sustentam as ações sensatas e insensatas. Esta parece ser uma tese inadmissível, a menos que se possa comprová-la através do funcionamento geral da psique humana. Pois esse é precisamente o caso. Existe uma espécie de observação íntima, tão pré-consciente quanto aquela presente nos mitos, que é, entretanto, habitualmente negada, sinal de que se encontra sobrecarregada de vergonha. Toda a psicologia humana pode ser desenvolvida a partir da análise dessa vergonha e das diferentes atitudes do homem em relação a ela, sublimação ou recalcamento. Toda a simbolização do mito, segundo seu sentido oculto, encerra-se na análise dessa vergonha repressora e no valor da confissão sublimadora. O funcionamento da psique humana é caracterizado ainda, em nossos dias, por um fenômeno que, mesmo sendo objeto de recalque, não deixa de ser evidente. O fato de que, sem se dar conta, cada homem faz uso, sem descanso e ao longo de sua vida, de uma espécie de observação íntima de suas motivações.
Essa observação íntima não é, em si, vergonhosa. Constitui-se mesmo num fenômeno biologicamente adaptativo e, como tal, é elementar e automática como um instinto. Ela substitui a segurança do instinto animal, pois o homem não poderia subsistir se não atentasse sem cessar para a intenção subjacente a toda sua atividade, seja para controlar suas próprias ações, seja para projetar na psique de outros os conhecimentos assim adquiridos em relação às motivações humanas, com o objetivo de interpretar as intenções de seus semelhantes e assim encontrar um meio de se impor ou se defender. Podemos dizer que essa introspecção obscura de suas próprias motivações e a introspecção projetiva, a interpretação das ações de outrem, ocupam a maior parte da vida humana. São a preocupação mais constante de cada homem e a razão mais secreta de sua maneira de ser e de seu modo de agir. A introspecção-interpretação é frequentemente mórbida, precisamente porque tem um caráter automático e incontrolável. Produz-se ordinariamente abaixo do nível consciente. Ignora a lucidez e a objetividade que caracterizam um pensamento consciente, encontrando-se sobrecarregada de afetividade ofuscante e subjetiva. Meio de defesa biológico, a introspecção-interpretação perdeu a segurança do instinto sem ascender à certeza do pensamento lúcido. A espécie humana não pode mais regressar à segurança instintiva para orientar-se na vida. O homem deve evoluir em direção à lucidez sobre suas intenções secretas. Mas a dificuldade inerente a esta progressão evolutiva faz que cada homem, em sua intimidade, refugie-se na afetividade que permite justificar imaginariamente as intenções, de outra maneira insustentáveis, e falsificar assim suas motivações. A natureza biológica e adaptativa acrescenta-se assim um caráter mentiroso e deformador, que acaba se tornando causa da vergonha secreta, suscetível por sua vez de ser recalcada ou espiritualizada. A espiritualização significa tão somente a confissão da mentira e, em consequência, sua dissolução. O caminho do recalcamento é, de longe, a reação mais frequente nos homens, pois o amor próprio obriga cada qual a esconder suas verdadeiras motivações, frequentemente inconfessáveis, e aorna-se de motivações carregadas de uma sublimidade mentirosa. As consequências dessa constante preocupação extraconsciente são da mais alta importância para a vida humana em geral, e consequentemente para a interpretação dessa imagem da vida que é constituída pelos mitos. Se as motivações são falseadas, as ações também o são, o que faz que toda a vida humana termine por sofrer as consequências disso. É desse sofrimento e da necessidade de ultrapassá-lo que falam os mitos. O único meio de se conseguir isso seria promover a reparação da interpretação errônea das motivações. Ora, a própria natureza previu esse paliativo. Ao amor próprio, que reprime afetivamente as verdadeiras motivações, corresponde uma emotividade que se opõe à mentira orgulhosa em relação a si mesmo, erro vital, falta essencial do homem. Essa emotividade culposa adverte sobre a ruptura da integridade das motivações, fixando-se às ações deficientes que derivam das motivações falseadas. Constituindo um pressentimento de erro vital, a culpabilidade contém necessariamente a previsão obscura de uma direção sensata da vida. É o germe de uma orientação em direção ao sentido da vida. Esse sentido só pode ser o contrário perfeito da angústia culposa, gerada pela ruptura da integridade intrapsíquica, a alegria que surge pela harmonização das motivações e das ações. A angústia culposa é, portanto, um tormento que adverte sobre a perda da alegria, com pesar que exige seu próprio corretivo. O conjunto desses sentimentos que oscilam entre angústia e alegria
é uma instância biologicamente adaptativa, uma instância evolutiva atuante e previdente em relação ao funcionamento sensato e insensato do psiquismo, uma instância pré-consciente, mais que consciente, supraconsciente, a consciência. Longe de ser o resultado de uma prescrição de ordem sobrenatural, a instância supraconsciente, a consciência, é o centro visionário de onde emana a imagem mítica do sentido da vida, o símbolo divindade, representação do ideal de harmonia e de alegria. A partir desse símbolo central, formaram-se todos os outros símbolos que integram o combate heróico, combate destinado a superar esse erro vital que constitui a falsa introspecção-interpretação e seu incessante cálculo de justificação mentirosa. Os mitos, assim compreendidos, colocam a psicologia diante de seu problema mais essencial, em lugar de recuar diante desse abismo de subjetividade que são as camadas profundas da psique, onde se elaboram as motivações. Ela deve, no plano consciente, refazer esse mesmo trabalho de objetivação que a visão mítica soube efetuar no plano supraconsciente e figurativo. Recuar diante desse esforço de elucidação seria renunciar para sempre a compreender a imagem da vida, os mitos e a própria vida. Efetivamente, a psicologia moderna, desde o momento em que começou a ocupar-se do conflito intrapsíquico e de sua análise, viu-se obrigada a fixar sua atenção nos mitos e perceber que estes, longe de constituírem documentos caducos e fabulações arbitrárias, contêm uma significação de ordem psicológica de alcance sempre atual. A psicanálise freudiana, ao estudar as instâncias extraconscientes do psiquismo, descobriu a função simbolizadora. Na teoria freudiana, o desdobramento do sentido moral, superego, encontra-se relacionado com um tema mítico, complexo de Édipo. Se um único mito encerra um tema que concerne ao funcionamento psíquico, é forçoso admitir, ainda que sob forma de hipótese, que todos os mitos devem, segundo seu sentido oculto, tratar da psique e de seu funcionamento sensato e insensato. A escola de Freud teria sido ultrapassada, ao menos nessa matéria, pela teoria junguiana, que vê a atividade humana determinada em grande parte por imagens guia inatas, os arquétipos, falsamente tomados por símbolos míticos. No momento atual, não se pode permitir o prosseguimento do estudo do funcionamento extraconsciente do psiquismo, sem que se renda homenagem aos grandes inovadores aos quais se junta a Adler, cujas pesquisas foram de grande ajuda na elucidação do conflito intrapsíquico. Convém, no entanto, sublinhar que os resultados expostos no presente trabalho fundam-se num método de investigação que se afasta radicalmente daquele dos autores citados. O fundamento desse estudo encontra-se exposto em duas obras publicadas anteriormente. Uma apresenta-se como análise do funcionamento psíquico, Psicologia da Motivação. Outra é dedicada à análise do símbolo central de todos os mitos, a divindade. O método de investigação foi por nós apresentado sob o nome de cálculo psicológico, pois não é senão a reconstituição do cálculo obscuro de justificação errônea que se desenrola no subconsciente de todo homem, inclusive no subconsciente do psicólogo. Essa reconstituição só é possível graças à objetivação da falta própria e essencial, a tendência à falsa justificação. Desse modo, essa objetivação não tem somente enquanto verídica o valor de uma sublimação ativa, dissolução da falta essencial, mas também incorpora o valor de uma espiritualização teórica, compreensão do erro vital. Uma vez constituído, o cálculo psicológico permite compreender todo o processo desenvolvido na construção do cálculo errôneo, habitualmente subconsciente e incontrolável,
e evitar suas resultantes. O cálculo psicológico rompe com o automatismo subconsciente e torna-se, como o autor o demonstrou, um instrumento terapêutico que permite acompanhar na psique humana em geral, objeto do estudo psicológico, a decomposição ambivalente pela qual passam os sentimentos quando expostos à pressão de um conflito insolúvel. Entram em efervescência, criando assim um estado doentio de exaltação imaginativa. O falso cálculo subconsciente cria e sustenta a exaltação imaginativa. O cálculo psicológico permite acalmar esse estado e dissolvê-lo em seguida. A simbolização mítica é um cálculo psicológico em linguagem figurativa. Dizer que o mito contém uma presciência psicológica tem duas implicações. Em primeiro lugar, que o funcionamento psíquico deve ser previsível e, em consequência, deve obedecer a um ordenamento legal. Em segundo lugar, deve existir uma instância capaz de prever, ou ao menos pressentir, por uma espécie de observação íntima, essa legalidade, o supraconsciente, a consciência. Pelo fato da simbolização expressar tanto a legalidade, divindade, quanto a situação conflitiva, combate heróico, utilizando-se de imagens personificadoras, o cálculo psicológico conscientemente compreendido deve ser capaz de retraduzir em linguagem conceitual as imagens simbólicas dos mitos. O presente trabalho compõe-se de duas partes que deverão tratar sucessivamente desses dois problemas. É claro que o método da exégese histórica, por mais eficaz que seja na comparação dos textos e dos documentos míticos, não tem mais condições de resolver esse novo problema, que é a compreensão do sentido oculto dos símbolos. O autor, não sendo mitólogo, não se reconhece com suficiente competência para intervir no trabalho, ainda em curso, de verificação dos textos antigos. Optou, assim, por fiar-se nos resultados já adquiridos, reunidos nas obras enciclopédicas. Como documentação principal, foi utilizado o Dicionário das Antiguidades, bem como as narrativas míticas de Homero e Hesíodo. Numerosos mitos são de uma complexidade inesgotável. Sob pena de incorrermos numa dispersão excessiva se nos detivermos na tradução de cada detalhe particular, foi necessário evitar a abordagem dos temas secundários de alguns deles, em favor do acompanhamento da linha mais direta possível, que nos guia através do desenvolvimento da narrativa. Isso não significa uma omissão arbitrária, uma vez que os temas secundários de tal ou qual mito são reencontrados em outros mitos, ainda que simbolizados de uma outra maneira, exatamente no centro da narrativa, tendo encontrado assim sua tradução. O essencial é não excluir da tradução nenhum detalhe do tema fundamental de cada mito, para que se consiga obter sem interrupção o desenvolvimento progressivo da significação. O presente trabalho pretende ser unicamente a exposição de um método de decifração, o que justifica a limitação a um número restrito de mitos. Teria sido impossível traduzir todas as fábulas da mitologia grega. Um processo de verificação mais amplo, entretanto, deveria poder demonstrar que o método permite a decifração, não somente de todos os mitos gregos, mas também das narrativas pertencentes a outras culturas míticas.